Boa tarde, vamos dar início à quarta eliminatória do Campeonato do Uruguai. A noção desta semana está fica no quadro. Esta casa acredita que no poupar aqui não está bem, peço desculpa por estar pela. Não foi desculpa, foi um truque completamente deliberado. Vamos chamar pelo Governo o Primeiro-Ministro João Miranda para definir e defender a moção. Tem a palavra o Ministro Tem uma tempo na mesa, está aberto o período de perguntas. Sr. Presidente da Mesa, caros deputados, cara audiência. Nós defendemos o nosso Governo, defendo que no parte é que não está o ganho, no entanto, esta definição é um bocado ambígua, pois nós não contrariamos a poupança. Nós simplesmente defendemos, ao contrário dos deputados, que nos últimos anos chegaram no Governo, fizeram uma poupança demasiadamente excessiva e não existiu investimento nenhum. Este Governo deixou o país sem rendimentos, a população completamente pobre, o nosso país está completamente sem infraestruturas nenhumas. O que nós defendemos é que deve haver uma poupança, mas essa poupança deve ser aplicada noutros investimentos e não simplesmente encher os cofres do Estado e do Governo e não aplicar na sociedade e na nossa economia. E damos vários exemplos para isso. Uns exemplos a nível do Governo e outros a nível pessoal. Começamos pelos a nível do Governo. Como já disse atrás, o país está sem infraestruturas, estamos sem estradas. Eu quero sair de casa, tenho a minha rua toda esburacada, não tenho acesso à faculdade, tenho que vir a pé, moro a 20 km da faculdade, tenho que vir a pé porque o nosso anterior Governo não investiu e continua a fazer isso, devemos poupar ao máximo. Temos mais exemplos. Não investiram no conhecimento, os estudantes não têm condições nenhumas, temos exemplos deste anfiteatro, as pessoas querem se sentar atrás e não conseguem, não têm espaço nenhum, eu caio nas cadeiras quase todos os dias na nossa faculdade. Mas não achas que gastaram demasiadas cadeiras? Não, foi simplesmente a falta de espaço. As cadeiras, realmente as cadeiras são demais e os alunos são menos. Não está no caso de poupança, porque os banjos são cadeiras. Não, a questão foi que foi mal aplicado no arquiteto que fez a faculdade, quiseram poupar demasiado dinheiro e contrataram um arquiteto que se calhar não tinha tirado o curso e... Eu conheço pessoalmente o Sr. Arquiteto Viana de Lima e garanto que ele terminou muito bem o curso. Se calhar só... Retiro disso. Não fez nada bom, o que é que foi? Ele não está a dizer. Continuando com a minha exposição. Como eu estava a dizer em relação a esta faculdade, os jovens não têm qualificação nenhuma, não existem capacidades nenhumas para os jovens conseguirem estudar. E depois, outro exemplo, o investimento privado. As nossas empresas do nosso país, os empresários não têm apoios nenhum, não conseguem importar ou mesmo exportar a mercadoria, não existem acessos no nosso país, não existem apoios nenhum aos salários. Peço desculpa, mas primeiro queria deixar já aqui um ponto como nós tivemos no governo anteriormente. Foi o vosso partido mesmo. Sim, que me interessa. O segundo ponto, está neste momento a defender o investimento. No entanto, ouvi, por exemplo, falar de infraestruturas e valores de estradas especificamente, que eu saiba, Portugal é o segundo país com o maior alcatrão por metro quadrado, ou por habitante, assim, uma coisa esquisita, na União Europeia. Se calhar isso não foi investimento a mais, até agora. E se vocês estão a dizer que foram o governo nos últimos anos? Na educação pública é isso mesmo, porque temos, a nível do PIB per capita, temos um investimento em educação exatamente na mesma proporção, portanto, na média ou acima do que significa a educação. Então, se vocês defendem a poupança, como é que investiram tanto antes? Não fomos nós. Sim, mas o vosso partido defende a poupança, portanto não entendo isso. É verdade que existe muito alcatrão, no entanto foi o exemplo que eu disse antes, eu saio de casa e tenho uma estrada de mercado, exatamente porque existe uma poupança demasiada e não existe um investimento. E agora ainda aos exemplos pessoais. Se eu poupar, não consigo, por exemplo, ir à queima. Se eu poupar demasiado dinheiro, fico em casa, não consigo sair à noite, não consigo, por exemplo, estudar no exterior, porque existe uma poupança excessiva. Vou poupar para quê? Qual é o benefício que me dá a poupança? Sim. Sim, mas eu não penso que mais a perceber. O senhor diz que nós, enquanto governo, poupamos mais. Exatamente. E eu pergunto como é que é possível poupar mais neste momento temos uma dívida externa do tamanho que o mundo sabe, que a Europa sabe.
Portanto, eu calculo que estaremos aqui a entrar num contrassenso. Não sei. A questão é que foi exatamente como o seu colega de partido disse, vocês fizeram algum investimento. No entanto, agora devem ter notado que o vosso investimento foi completamente mal aplicado e deram uma volta de 80 graus e defendem a poupança total. Que é uma coisa que eu não entendo, e foi exatamente na minha definição anterior, que nós não somos contra a poupança, nada disso, somos a favor de um investimento grande, no entanto deve existir uma poupança razoável para no futuro podermos fazer investimentos inteligentes. E damos outra razão para nós defendermos isto, é que atualmente, na conjuntura atual, as taxas de juros são demasiado baixas. Para que é que nós vamos poupar? Se não temos rendimentos nenhums, a taxa de juros são pouquíssima, a diferença em relação à taxa de inflação é pouquíssima. Portanto, qual é o benefício de eu poupar? Não existe nenhum. Toca a investir. Mas dou-vos mais exemplos. A nossa população, como disse anteriormente, está sem rendimentos nenhums, não existe rendimentos sociais, não há apoio nenhum. Portanto, por isso é que nós exatamente defendemos que deve existir o máximo de, neste caso, investimento possível. O senhor é rico? Não. Então como é que investe? Exatamente, eu disse antes, porque devemos fazer uma poupança razoável antes e racional, para no futuro fazermos exatamente investimentos também racionais e razoáveis. Está a tentar agradar mais a dizer para Não, é uma questão, nós podemos ser racionais. Nós, se pouparmos antes, por isso é que eu disse antes, que nós não somos contra a poupança. Agora, nós somos a favor de uma poupança excessiva, em que vamos encher os bolsos e depois vamos com o dinheiro para o caixão, para a copa. Não vejo benefícios nisso. Mas se neste momento estamos tesos e então não vamos poupar? Não, a questão é que nós temos apoios exteriores na mesma. Agora, temos exatamente os apoios exteriores. Sim, estamos inseridos no mundo global e temos vários apoios de outras entidades. O nosso país está inserido numa comunidade. Existem apoios, agora podemos usar esse apoio, não é? A questão é que é preciso ser bem aplicados esses investimentos. Não percebi essa questão, neste caso. Continuando com os meus exemplos. Em relação aos estudantes. Os estudantes estão sem internet, não têm computadores, não existe apoio nenhum. Por isso, volto a dizer, como disse na minha definição inicial, nós defendemos a poupança. Agora, defendemos uma poupança razoável para no futuro investir. Porque no poupar não está o ganho, se apenas pouparmos. Devemos poupar para no futuro investir. Obrigado.